dia, boa tarde, boa noite. Aqui é Gabriel Deriz novamente no Marketing News. E hoje eu estou aqui com uma pessoa que, vou ler aqui no Instagram dela, que ela se descreve como uma especialista em estratégia de inteligência humana e artificial. E É por aí. uma pessoa que vê além do marketing. Só disso aqui já dá pra gente conversar um tempão já, Ciane. Oh, Obrigado por você estar aqui. Ciane veio de Minas Gerais, Juiz de Fora. Eu falei, o dia que você estiver aqui em São Paulo, é parada obrigatória o podcast. Obrigado, viu, por estar aqui. eu que agradeço. O Gabriel foi um professor querido de Google Ads que eu conheci na minha cidade, no interior, e desde então a gente, grudou o pensamento e Mais ou tudo menos mais. interior, né? Porque eu acho o pessoal de Juiz de Fora, assim, bem conectado, assim. E é uma cidade gigantesca, cara. É muito interessante ter essa sua percepção, porque assim, quando eu chego, principalmente em capital, né, estava em Brasília, agora estou em São Uhum. Paulo, a gente acha por alguns instantes que está um pouco descolado do grande centro, né? Quando na verdade a gente faz é muita coisa. Eu acho que não existe mais tanto isso. Agora que você tem a internet como principal ferramenta, não tem mais esse descolamento. A não ser para quem quer estar descolado. Mas aí a pessoa pode estar descolada em São Paulo, a maior capital da Verdade. América Latina, né? E se você está dentro dos assuntos do marketing e andando por essa linha do marketing, eu acho que você já está aí há uns 10 anos, mais ou menos, né? Porque você me falou de um livro que você escreveu em Aham. coautoria há 8 anos, né? Isso, por aí. Então, se você está caminhando nisso, você também vai é, evoluindo como pessoa, e se transformando, né? Sem dúvida. Eu fui me transformando e eu falo sempre nas minhas aulas que a transformação da sociedade faz a transformação do marketing, né? A transformação Perfeito. do ser humano. Primeiro vem a transformação da sociedade, depois o marketing replica, né? E hoje o marketing é uma ferramenta de democracia. Você vê, por exemplo, quando alguém quer protestar sobre alguma coisa, eles vão direto nas marcas. Perfeito. É uma ferramenta de conexão humana, que é isso que eu quero falar muito com você. E também é uma ferramenta de inovação tecnológica, né? A gente é meio que obrigado sempre a estar atualizado, eu acho ótimo isso. As outras profissões agora estão também sofrendo o que a gente sofre já há muito tempo, né? De ter que estar sempre atualizado. A medicina sempre teve que estar também, mas agora eu vejo outras áreas também, meu Deus, eu preciso estar sempre atualizado. Para a gente sempre foi assim, né? E a gente vai mudando. E você até falou que muita coisa do que você escrevia e criava já mudou, né? Sua Muito. percepção. Eu acho que a mudança do cenário, a mudança do mundo também traz para a gente essa nova perspectiva. E se a gente também não for curioso o suficiente para ampliar a nossa visão, a gente se limita muito. Então, a gente começou falando um pouco do limite geográfico, que era uma realidade e que não é tanto agora que a gente verifica essa fronteira que a internet desbravou. E digo que com a inteligência artificial, a barreira, então, é totalmente ultrapassável, vamos dizer assim. E eu, Porque é só você fazer isso aqui com a sua mente que você acessa qualquer lugar, qualquer conhecimento. Mas, assim, um fato que eu acho que pra gente sempre pegou muito é porque as pessoas mudam. O mundo vai se atualizando, as pessoas vão mudando de comportamento e marketing é essencialmente visão do comportamento, visão de gente. E uhum. é até estranho quando a gente, né, quando a gente começou a conversar, que você falou assim, vamos falar de humanização. E é sempre muito esquisito, eu acho que para todo profissional de marketing, descolar marketing de humano, porque não tem como, né? Marketing foi feito para gente, para conectar essa conversa da marca com aquilo que é desejo do cliente, para satisfazê-lo e tudo mais. Só que
com a entrada da tecnologia, a gente tem que se tornar ainda mais vigilante sobre isso, sobre aspectos que são de conexão, que passam pela emoção, que passam pela personalidade, pela moralidade das marcas, que o Kotler, por exemplo, traz, né? Desde o Marketing 3.0, ele traz isso, né? Que as marcas iriam evoluir no sentido do valor de gente, não de ser gente, mas de incorporar valores de gente. Eu acho que é bem por aí que a gente está caminhando. Isso, né, valendo para interior, para capital, o que for. Mas acho que quem trabalha na capital, mora, é mandatório ir para esses grandes centros, que eles se transformam em grandes centros também pensantes sobre economia, sobre marketing, e quando eu fui para lá eu tive outra visão de outras coisas, né? E se você for analisar tudo que você falou do Kotler, hoje a gente vai falar muito do marketing 5.0, da humanização das marcas. A gente teve, eu acredito, 3 fases no marketing, né? 3 fases da economia também, que mudaram o marketing, na minha visão, pós-guerra, entendeu? Pós-Segunda Guerra, que teve o baby boom nos Estados Unidos, e aí o início do que a gente considera marketing, assim, né? De propaganda, de desenvolvimento de produto, de tudo veio dali. As grandes marcas, né? Depois, eu acredito que a segunda grande revolução foi a internet, né? E eu acredito que a gente já está na terceira, que é a pandemia, que mudou muita coisa. E eu vejo assim, né? A mudança comportamental de consumo, de comportamento também, não só de consumo, mas do dia a dia das pessoas, dos valores, né? Se você for ver assim, a gente se conheceu um pouquinho antes da pandemia, né? Foi. Depois da pandemia, mudou muito sua visão sobre marketing, sobre consumidor? Olha, eu acho que mudou principalmente o nível de consciência do cliente, pelo menos do meu cliente do interior, por exemplo, que muitas vezes, eu não sei se é só interior, tá? Eu tô falando do lugar que eu sentei, Manda né? ver. Enfim. E de encarar a internet como algo muito necessário Sim, para estar. sim. Então, não se tornou mais algo que se possa escolher ou Opcional. negociar, ou, eu vou investir. Não, eu prefiro essa outra estratégia. Não, tá tudo junto. O real e o virtual se integraram de uma maneira assim que eu vejo muito singular. E por isso o cliente ele deixou de ter de ser convencido a. Então, havia uma característica muito específica de você ter de provar ao cliente que o digital funciona, que ele precisa fazer esse movimento. E com a pandemia, o que se escancarou foi a necessidade de estar lá, ou de ter um dado do cliente, porque, inclusive, eu vivi muito disso, de clientes que não tinham um banco de dados, que eram negócios físicos que não se preocupavam em ter o contato do cliente, porque tem fluxo. E num cenário desse, o que a gente faz? Né? A gente tem que trabalhar com aquilo que a gente tem. Então, assim, acho que mudou a perspectiva da importância do marketing digital estar integrado com outras ações de marketing. Em termos de comportamento do cliente, eu vejo que mudou absurdamente. Aí, falando de um lugar que eu conheço muito bem, que é o WhatsApp, pessoas que nunca haviam comprado online antes começaram a comprar. Então, muitas não conheciam o que era comprar online, direto no site, apertando o botão. Tanto é que o Magalu é um grande case de inclusão do WhatsApp nesse momento, porque percebeu isso no comportamento do cliente, que também não tinha experimentado essa coisa de comprar tudo pela internet. E aí inseriu o WhatsApp e nadou de braçada em vendas, né? Assim como outros grandes varejistas também que começaram a introduzir o WhatsApp. Em algumas pesquisas, inclusive, apresentam o WhatsApp como o maior vendedor até do que o próprio e-commerce. E eu tenho vários clientes
que tem e-commerce, mas que o cliente gosta do contato via WhatsApp. Ele quer ali um humano dando um suporte para intermediar mesmo aquela compra. Principalmente sites de empresas que não são tão conhecidas. Então, acho que o WhatsApp entra também como uma função de dar mais credibilidade, vamos dizer assim. Mas o que eu vejo de mudança de perspectiva do empresário, hoje, acho que todo empresário pensa, eu tenho de estar no digital de alguma maneira, isso não é mais negociável. E no comportamento do cliente também, que começou a comprar online o que ele não comprava antes. E isso é muito benéfico para a gente que trabalha no marketing digital, né? Mas a percepção sua, que você fala, entre aspas, do interior, é uma percepção super válida para qualquer parte do Brasil e também para qualquer tipo de empresa, tamanho, né? Eu acho que o povo vai achar assim, essa menina tá se achando da roça. Não, porque... Mas, na verdade, eu estou navegando na inteligência artificial desde 2017. Exatamente. Na verdade, eu me considero mais uma profissional muito curiosa sobre tudo. Eu acho que mais do que aprender ao longo da vida, né, aquele lifelong learning, que é uma realidade que você trouxe aqui de todo profissional hoje, não tem como a gente abrir mão disso. É você entender que você está começando um processo de aprender uma determinada disciplina e que esse processo só começa, ele não tem fim. E eu me enxergo muito nesse sentido. Então, cada virada que o marketing dá, ou que o mundo dá, ou que o comportamento do cliente apresenta, eu me reconheço muito pequena nesse lugar de aprender, de querer aprender, né? Porque é tanta coisa, é tanta diversidade, eu acho que talvez passe mais até por aí. E, ao mesmo tempo, querer mergulhar nisso tudo, querer compreender isso tudo e como eu posso trazer e incorporar isso para o meu negócio, com esse E olhar é de por isso curiosidade. da dificuldade dos grandes profissionais como você de se colocar como um guru. Então, quando a pessoa se coloca como um guru digital, que sabe tudo, eu já sei que não sabe nada. Porque quem realmente sabe, entende a estratégia, está sempre se achando curioso, novidade, como o Sérgio Inácio, que vem aqui sempre, é Nossa, ele é PhD em maravilhoso. marketing, ele é incrível. E, não, eu sou curioso, estou estudando isso, estou estudando aquilo. E o estudar também, no marketing em geral, não é aquele conceito de vou pegar um livro, um bloquinho, um papel e vou começar a estudar aqui na mesa, né? Não, estudar é ter curiosidade, É né? isso. E eu acho que o profissional bem-sucedido de qualquer área é um profissional curioso, né? Eu sempre brinco com as minhas pessoas, assim, né? Com quem está próximo de mim, que a gente está nessa existência como um ser humano em aprendizado. Eu vou para um campo até um pouco filosófico aqui, mas eu acho que é bem isso. E se a Adoro. gente fecha a coisa, se a gente diz, a gente quer concluir sobre tudo, a gente quer ter a razão sobre tudo, a gente quer ter a verdade sobre tudo, a gente limita muito as Uhum. nossas possibilidades todas, né? De sentar com alguém muito diferente, de ouvir uma perspectiva super nova ou até que antagoniza com aquilo que a gente pensa. E a gente só expande quando a gente está aberto. Quando a gente está o tempo inteiro, não nesse movimento frenético de busca, eu acho que nem passa por aí. Eu acho que mais de abertura mesmo e esse olhar curioso. Até tem uma frase que eu gosto muito, olha o lugar que você está, sempre com olho de turista. Quando você está num lugar novo, uma cidade nova, como eu estou aqui, eu te trouxe isso, né? Eu falei, não, eu vou de metrô, porque eu Adorei quero isso. experimentar o metrô, eu quero ver as pessoas, eu quero saber como elas interagem naquele espaço. E eu tive tantas percepções riquíssimas ali em termos de comportamento, que isso é magnífico. Mas porque você estava aberta a isso também, né? É isso, eu acho que é exercitar a abertura o tempo inteiro, E né? a gente está tão aberto que a gente, como profissional de marketing, está se desmarketizando, Ah, usando o João Branco como referência, maravilhoso. Uhum. e você se coloca como além do marketing. Vamos conversar além do marketing. Por quê? Eu acredito que esse movimento nosso, de mudar um pouco a percepção das pessoas sobre o marketing, que é o objetivo desse podcast também, é porque o marketing ele anda muito
mal falado, né? E eu vi pesquisas sobre credibilidade de profissionais. O marketing e os advogados estão sempre lá em cima. Não, esbarra em outras profissões Exatamente, muito também. duvidosas, né? Também. Eu falei só do, né? Aham. Então, dando um exemplo. Mas assim, por que será isso? A gente tem que se olhar também, né? Porque marketing sempre foi visto como jogada, né? Ah, vou dar uma jogada de Uma marketing. esperteza. Esperteza, malandragem, quero enganar meu consumidor, né? Quero vender algo que ele não precisa. Quando, na verdade, é totalmente o contrário. E quando você coloca essa frase na sua bio é incrível. Depois segue Ai, que lá bom. ela, gente, @cianelopes.ci. Quando você coloca assim, menos propaganda e mais conversas, você já disse tudo, né? Tudo que a gente está entendendo como o futuro e o presente, né? Da nossa profissão. É a gente conversar mais, ouvir mais o consumidor, né? E a conversa é muito mais ouvir, não é? Total, ela parte só do ouvir, né? Exatamente. E o que você trouxe é muito interessante, né? A questão da credibilidade do profissional, do marketing, do entendimento, inclusive, do marketing muito maior do que propaganda em si. A propaganda, ela materializa todo um olhar que nós temos sobre um produto, sobre uma entrega que a gente deseja fazer de uma solução com o preço adequado, para as pessoas adequadas, num lugar adequado. Então, quer dizer, a propaganda, ela tangibiliza aquilo que o marketing lê, né? O marketing é mercado, né? É até interessante isso, porque eu falo assim, não é marqueteiro, é mercadólogo. A gente estuda mercado, a gente estuda o que as pessoas querem. O que a gente quer fazer é trazer essa conversa. Porque eu vejo o marketing dessa forma, mais como uma conversa, uma dança entre o que o cliente deseja e aquilo que a gente tem a oferecer. E dentro disso tudo tem tantas nuances, tem tanta coisa. E quando a gente se depara com profissionais que vêm com um discurso muito agressivo, bélico mesmo, porque a propaganda, né, vem desse histórico mesmo, a estratégia vem dessa questão toda, e vem com muita técnica, com os tais gatilhos que são bem interessantes dentro de um determinado contexto, mas até o próprio nome gatilho, né? A gente precisa questionar. É exatamente isso. É questionar esses abusos, esse excesso. Porque quando a gente vê um profissional dizendo do marketing que você tem que fazer assim, que você tem que fazer assado, que você tem que ir para esse lugar, ir para aquele outro lugar, e sempre de uma forma muito persuasiva, de uma forma muito sedutora, de uma forma que ativa tantos medos, tantas necessidades, tantas questões no consumidor, eu vejo isso como um abuso, uma falta de respeito tremenda. E é por isso que não me coloco nesse lugar de guru, espero nunca ser colocada nesse lugar. E, até falo, olha, me siga, mas filtra tudo que eu falo. Não precisa acreditar em tudo que eu falo, Exato. não. É questionar o que eu estou dizendo acompanhe, ali. não me siga. É bem por aí. Né? E quando eu trago além do marketing, eu estou me trazendo para esse lugar. Eu estou trazendo a Ciane, pessoa, ser humano, consumidora, alguém que quer conversar, alguém que quer trocar uma ideia, alguém que não queira só vender, embora a gente saiba que o marketing é muito mais do que isso. Então, a gente tem que ir além, a gente tem que aprofundar um pouco mais nessa história para trazer riqueza mesmo, para conteúdo, para conversa, para rede, para tudo. E se eu colocar um dono de empresa tradicional para ouvir essa conversa nossa? Ele vai resumir isso em 3 palavras, blá, blá, blá. Sem dúvida. E ele vai falar que a gente está filosofando e viajando até a gente conseguir provar com algum tipo de número, como o case da Magazine Luiza, de aumento de vendas pelo WhatsApp. Mas então, eu posso provar para ele com os meus pequenos clientes também isso e que eu tá ia te tudo falar. bem. Como que a gente mostra que o marketing humanizado dá resultado, né? Eu gosto primeiro de trazer o que é humanização. Porque as pessoas colocam humanização num lugar romântico, num lugar que a marca tem que super mimar alguém ou o que quer que seja. Gente, não é esse lugar.
Humanização é entender de gente, entender do cliente, do que ele precisa. E eu gosto de trazer sempre um exemplo do seguinte: quando você sofre um acidente de carro, por exemplo, eu sei que é drástico, mas assim, o que você quer? Você quer apertar um botão, pedir ajuda e a sua seguradora te localizar. Isso é humanização. Quem disse que não? Como também a humanização, quando o cliente entra para reclamar de algo que ele não está muito satisfeito naquele serviço, naquele produto, e ele é acolhido com muita simpatia, com muito respeito, com muita escuta. Então, a humanização, sobretudo, é entender um processo que o seu consumidor tem que passar em todas as fases de interação com a tua marca. Na corretora de seguros, por exemplo, dá esse botão, da possibilidade de apertar um botão lá no carro e pronto, resolveu. O guincho chegou, a coisa acelerou e você resolveu o problema. Como também, na hora de você fazer uma abordagem de venda, você não massacrar o teu cliente com argumentação de marketing, com gatilho, com frases persuasivas que não tenha nada a ver com uma conversa. Quando você está conversando com um amigo, por exemplo, e não que você tenha que conversar no WhatsApp como um amigo, hein, gente? Vamos profissionalizar a conversa. Mas o que você quer? Você tem interesse em saber aquilo que ele deseja, ouvir, escutar, e a partir daí você vai interagir. E você ter uma linguagem humana, uma linguagem própria de gente para aquela interação toda. Gosto de dar um outro exemplo também da Brastemp. O suporte da Brastemp é todo automatizado no WhatsApp. E o curioso é que uma amiga minha, que já tem os seus 60 a mais, entrou em contato comigo para contar como foi incrível pedir um suporte da Brastemp conversando com um robô. E muitas pessoas estão com o IRC de serem atendidas por robô, por automações. Mas eu digo por automações mal feitas, Exatamente. mal elaboradas. Porque a automação bem feita não deve nem se parecer uma automação, né? Exato. E com a inteligência artificial, a gente tem conseguido muito resultado interessante nesse sentido, de plugar a inteligência artificial dentro da conversa e a inteligência artificial conversar, não é automatizar. Aqui eu disse de um exemplo de automatizar, né? Que a automação te pergunta A, você responde B. Tem duas C. opções, né? Exatamente. E vai Isso pro lugar. é automatizar. Agora a inteligência artificial está entrando para conversar. Oi, Ciane, tudo bem? Ah, você está querendo fazer a manutenção do seu veículo? Que legal! Então, é conversa. O grande me fala o problema, óleo, me fala Ciane, é quando a necessidade da empresa ela fica maior ou mais importante na prioridade do que a necessidade do cliente. Digamos assim, preciso cortar custos. Tem um call center com 1.000 pessoas. Então, vou desenvolver uma tecnologia aqui baratinha que vai me cortar custos. Essa é a necessidade da empresa. Mas será que é a necessidade do seu consumidor? Porque marketing, querendo ou não, é muito mais uma filosofia, né? Que entra em todas as cadeias e todas as áreas da empresa do que uma área em si. Se a gente for pensar pela visão do marketing, primeiro a necessidade do cliente. Então, o que o meu cliente precisa? Ele precisa de um bom atendimento. O que eu preciso oferecer? Ah, mas eu não tenho dinheiro para isso. Não, vamos pensar em soluções baratas, vamos pensar em outras soluções, mas em primeiro lugar o que meu cliente precisa, né? em termos de atendimento, eu não vejo solução mais eficiente do que treinar o humano. Porque o humano é incrível. E se você consegue aprimorá-lo na empatia, no sentimento, na emoção, nenhum robô vai entregar com a qualidade de um humano. Claro, a gente tem inteligência artificial respondendo muito bem, gente. Eu não quero entrar nesse mérito de comparar A com B, mas no sentido da escuta ativa, no sentido da emoção, do sentimento, que inclusive é um pilar da humanização, né? Você colocar a emoção na história. O humano tem habilidades muito sofisticadas que podem ser estimuladas. E digo mais, até testando inteligência artificial, com essa sensação que a gente tem, ai meu Deus, vou falar com um robô de novo, né? É igual o call center de antigamente.
Que era um robô. Que era um robô. Eu digo até que eu treinando aqui uma IA para suporte, eu estou pensando em colocar delay, errinhos ortográficos, porque isso é próprio de gente, para trazer essa sensação, inclusive de gente. Uhum. Eu estou aqui Não, com certeza. elaborando, mas porque tá todo mundo apavorado, porque exatamente por isso. As empresas, na perspectiva de eliminar custo mesmo, automatizam como se aquilo fosse resolver, mas olham para resolver os seus problemas, mas não olham na perspectiva do cliente. O próprio João Branco, né, que é maravilhoso, ele tem uma frase maravilhosa também que diz, olha, o cliente vem antes da venda. Quando você pensa no cliente antes da venda, você sabe exatamente o que humanizar. Você vai dar cafezinho, você vai dar balinha lá na... vai colocar uma balinha, isso vai satisfazer. Inclusive, eu tenho uma história muito legal de um cliente meu, que era uma oficina mecânica, e que só dele oferecer bolacha e café, os clientes ficam super satisfeitos com a bolachinha, com café, pela característica do público, enfim. Tem um cliente meu que é uma escola, né, tradicional já, e tinha um casal procurando um berçário para deixar o filho, e é aquele momento super difícil da vida de tirar do seio da mãe ali, colocar no lugar. Eles visitaram vários colégios, né? Vários berçários. E aí, um desses berçários, que era da minha cliente, eles chegaram, estava chovendo muito. E aí eles sentaram, e aí uma senhora da cozinha estava fazendo bolinho de chuva. E falou, vocês querem um bolinho de chuva com um cafezinho? Eu fiz agora. Acabou, eles escolheram ali. Porque eles falaram que aquela escola lembrou uma memória afetiva. Da época dos avós e dos pais. E as outras estavam muito preocupadas em falar de cardápio, que é muito importante, nutricional, para as crianças e tal. Mas eles se sentiram acolhidos ali em família, né? Então, o que é importante para o cliente, voltando para as necessidades, não só as declaradas, como as secretas também, né? As necessidades que ele nunca vai te declarar, para você também entender como ele quer ser atendido. Uhum. No marketing humanizado, eu acredito que é importante, em primeiro lugar, a honestidade, né? Então, você ser honesto falando que você está falando com uma inteligência artificial. Uhum. E eu estou procurando melhorar, entendeu? Assim como se você está falando com uma pessoa, que você dê autonomia para esse atendente, resolver os problemas. Porque a gente se sentia falando com robôs já há muito tempo. Uhum. Desde a época dos grandes call centers, em que os próprios atendentes vivem até hoje, muito menos, né? Tem menos call centers, mas vivem em condições insalubres, né? Em ambientes horríveis, que eles têm meio metro ali com um tecladinho e um monitorzinho ali para atender, tem metas abusivas, 15 minutos de pausa, 5 minutos para ir no banheiro, e aí essas pessoas vão agir como robôs lendo scripts, né? Totalmente diferente do Nubank, por exemplo, que estreou, eu acredito, posso estar falando besteira, mas estreou no Brasil essa proposta do atendente ser home office, poder ir para o escritório, sentar no puff, né? Tem até um vídeo muito legal do dia que o CEO do Nubank foi atender os clientes, ele virou atendente. Não sei se você já viu esse vídeo. Não vi. É muito legal. O dia que o CEO do Nubank atendeu os clientes. Acho que foi no dia do cliente, alguma coisa assim. E eu percebo que já mudou muito. O Nubank cresceu muito, mudou muita coisa, mas o Nubank, por exemplo, dava muita autonomia para esse atendente resolver o caso da pessoa. Eu já trabalhei muito com atendimento, muito. E eu percebia que, às vezes, eu ficava de mãos atadas. Eu queria muito resolver o problema da pessoa, queria muito ajudar ela, não podia. Não tinha como. Então, a gente dá autonomia e transformar atendentes em consultores, né? Eu tenho uma analogia que acho que eu falei com o Sérgio Inácio aqui num dos podcasts, que você vai gostar muito. Que é assim, os supermercados de hoje em dia, e que a gente está acostumado já há alguns anos, você anda pelo mercado inteiro sem ter contato com ninguém. E você tem, no final, contato com o caixa.
E o que eles acharam que era a tecnologia e o avanço? Tirar os caixas. Quando, na verdade, é voltar. É tirar esses caixas realmente do caixa e colocar eles nos corredores, atendendo as pessoas. Como um mercado à moda antiga, um mercadão. Que você vai andando e fala, vem aqui, experimenta, que eu te falei do dia de fora, né? Experimenta esse queijo aqui, vamos conversar, não sei o que, de onde você veio e tal. E aí você faz o inverso. Eles acham que o correto é tirar funcionário, ter o mínimo de funcionário possível, quando na verdade é realocar, é colocar eles para atender. É aquela velhinha que é baixinha e não alcança, ou que está na dúvida. Até eu falei em um dos Marketing News aí que a Amazon está investindo numa inteligência artificial para ajudar você na hora da compra. Então, colocar consultores de vendas mais autônomos, treinar o atendimento para isso, né? Se eu não me engano, posso estar muito enganado. Se não me engano, é a Ikezá que faz isso. Chama de consultores de beleza. Que interessante. Os vendedores. Tenho quase certeza disso. Que são pessoas que entendem muito da área. Se você vai numa Ikezaki, não sei se tem lá em Minas, aqui em São Paulo, você vai, principalmente na Liberdade, os vendedores entendem muito. Eu nunca ouvi falar dessa marca, não. Então vai ser uma passagem para você aqui em São Tá Paulo. bom. Ikezaki é tipo uma loja gigante de cosméticos, um shopping de cosméticos. Aham. Aí atende barbeiro, cabeleireiro e pessoa física normal. E aí você para em algum corredor, algum vendedor, ele entende mesmo de cabelo. E é São interessante você ter pessoas que colocado entendem. isso, porque uma das falas que eu trouxe foi de trazer essa sofisticação para o humano, trazer esse treinamento humano. Um consultor lá na galeria do supermercado ou na galeria do cosmético, ele precisa ser alguém que possa ser consultado, alguém que entenda realmente e que possa abastecer o consumidor dessa comparação que naturalmente ele faz na internet. Então, o que eu acredito é num atendimento que necessariamente vai precisar ser ainda mais sofisticado. Por isso que eu vejo que o vendedor, o atendente e tudo mais são profissionais que precisam ser mais valorizados e mais capacitados. E Então, como é que eu assim, capacito? Me explica como que você indica seus clientes o treinamento e você também da consultoria, né? Sim, é um grande desafio, Gabriel, porque existe no nosso país uma desigualdade muito grande na educação. Então, normalmente, os cargos de venda ou cargos de atendimento são ocupados por profissionais que às vezes têm baixa até escolaridade. Ou que têm escolaridade, mas não estão colocados nas suas profissões, nas suas inclinações profissionais, né? E aí, a gente convive, né, diariamente com profissionais que têm, inclusive, dificuldade na escrita. E precisando incorporar a tecnologia na conversa com o cliente. Então, às vezes, são profissionais excelentes no balcão, excelentes em atender, receber pessoas, mas que na hora de transportar isso para esse espaço aqui, não conseguem. Nossa, isso é muito louco. É né? muito forte, porque se a gente não tem uma educação básica interessante, a gente pode ter um ser humano incrível ali, acolhedor, empático, que escuta, mas ele precisa transportar para esse lugarzinho aqui em texto, em emoji, em imagem, em vídeo, em uma conversa própria para esse dispositivo aqui. Então, nós precisamos de profissionais especializados em atendimento digital. Então, o que normalmente eu faço com clientes que têm atendimento físico? Eu deixo quem é muito bom no físico e trago alguém para o digital enquanto a gente vai tratando o letramento dessa pessoa no digital. E eu vejo que é muito também de perfil, né? Muita gente gosta de estar ali conversando. Eu conheço pessoas que se expressam muito bem, Ótimo. né? Assim, até em áudio e tudo mais, mas no ao vivo não, né? Eu acho que um não vai matar o outro. Não. Cada um tem seu espaço, né? Exato. Eu acho que é mais ver a habilidade do profissional e usar o talento, né? Que é o que a liderança faz. Ela escolhe os talentos que vão ocupar aqueles determinados espaços. E o que normalmente a gente faz? A gente vai educando
o pilar da educação tem que estar numa constante, junto com marketing, vendas, tudo integrado, né? Para a gente proporcionar a esse profissional o letramento midiático, o letramento na tecnologia e o letramento da conversa também nesses dispositivos, que está mudando drasticamente. O que eu posso dizer para você é que uma estratégia, às vezes, de funil que a gente tinha 3 meses atrás, a gente não tem mais hoje essa realidade. O cliente está mudando muito. Então, a gente convive com impaciência, a gente convive com um cliente que está aqui orçando em vários WhatsApps. Então, você tem que saber exatamente o direcionamento que você quer dar para o cliente. Porque se você demorar muito, ou se você disser a mais, disser a menos, você pode ser ignorado ou você pode ser trocado por um outro concorrente. Então, a gente tem que estar sempre vigilante no comportamento do cliente aqui. Eu tenho um cliente que é de um mesmo segmento, só que ele tem 2 lojas. O perfil de um cliente de uma loja é que gosta de conversar, gosta de entender, gosta do outro, só que é orçamento. Só que é preço. São características totalmente diferentes. E aí eu preciso trazer repertório para atender esses 2 clientes. Não adianta eu querer atender esse cliente com máxima simpatia, querendo conversar, querendo esticar a prosa, porque não vai colar. Para esse cara, o valor é preço. E tá tudo bem ser preço. A gente tem que ajustar a estratégia para poder entregar da melhor forma esse preço para ele. Adicionando valor, como, por exemplo, beleza, o meu preço é esse, mas eu entrego hoje, eu parcelo em tantas vezes, para eu dar motivo para ele me comparar com o outro e escolher a mim e não o outro. Então, hoje, o nosso olhar para esse comportamento, para essas sutilezas, até o oi que o cliente dá, a forma como ele entra em contato com a empresa, o tipo de pergunta, direciona a gente para um outro funil, para um script totalmente diferente do que a gente estava adotando antes. É impressionante. E você está criando um novo profissional. Você está ajudando a criar um novo tipo de profissional, que é o profissional especializado em atendimento digital. Teve um movimento aí, um pouco antes da pandemia, durante a pandemia, de formação de muitas, eu falo no feminino, porque eu via muita mulher mesmo, secretárias virtuais, né? Para atender as empresas, né? E você acha que tem um mercado de trabalho? Porque eu acho, para pessoas autônomas se formarem em atendimento. Eu conheço uma, por exemplo, que atende 4 empresas. Eu tenho vários clientes que usam desses serviços e eu conheço várias assistentes virtuais também que... Mas você não acha que o nome está errado? Assistente virtual, atendimento virtual, uma atendente virtual. Existe, por exemplo, tem uma pessoa que eu estou lembrando aqui, maravilhosa, que ela faz até a parte administrativa e financeira da empresa. A Andressa, que trabalha comigo, né? E virtual. Então, ela é uma auxiliar administrativa com atendimento comercial também. Então, acho isso super possível. E é curioso a gente falar disso, porque em meio a tanto medo com relação, incerteza com relação à entrada da inteligência artificial, a substituição e tudo mais, a gente vê sempre surgindo novas oportunidades, novas profissões. Eu acho que 90% dos meus clientes precisam de uma atendente virtual. Se tiver uma atendente virtual boa, ou uma empresa que não cobre tão caro, que consiga... Cara, é um puta nicho. Tem vários clientes médicos que estão sempre em centro cirúrgico, que às vezes não atendem em consultório físico, vão pontualmente, e que esse trabalho é excepcional. Então, a gente vê realmente, com a entrada da tecnologia, a gente vê realmente algumas profissões deixando de serem tão relevantes, mas também vendo surgir outras, como o atendimento virtual. Quem diria que nós precisaríamos de um vendedor especializado em digital? Precisamos. E eu acho que a gente está indo contra uma maré de um nicho aqui, de pessoas que pensam muito no número, pensam muito... Vou te dar um exemplo, tá? Do que eu estou falando. Se você for analisar, ligar para 1 milhão de pessoas oferecendo um plano da Claro
Dá resultado? Dá. E por isso que eles continuam fazendo. Mas que tipo de resultado dá e que tipo de prejuízo dá para a marca? Então, a gente falando de marketing humanizado, atendimento humanizado, a gente está indo contra uma maré que vê número. Então, a gente precisa demonstrar resultado. E eu acho que o resultado principal é médio e longo prazo. Você concorda comigo? Então, eu não desassocio o número de humanização. A humanização necessariamente traz resultado para a empresa. Porque a partir do momento que eu compreendo o oi daquele cliente e mudo todo um repertório de uma conversa para proporcionar a ele a solução que ele precisa, eu trago resultado para a empresa. Perfeito. Então, eu humanizei, eu entendi o comportamento dele, ele está querendo preço, beleza, mas de que forma que eu vou apresentar preço com valor e rapidamente para ele? Eu mudei o repertório, porque isso é humanizar, entender o que ele precisa. Não é somente ter uma carinha simpática, não é somente... E outra, não é personalizar a marca. Não é da personalidade de gente para uma marca. Existe esse lugar também, da personalização da marca. Aí vem os avatares, vem a Lu do Magalu, vem uma série de personagens aí para outra estratégia, tentar incorporar. Mas é outra coisa. Humanizar necessariamente é entender comportamento de gente. Se gente quer apertar um botão e resolver, é humanização. E a gente não está, de jeito nenhum, indo contra número. Não. Principalmente indo contra a área de vendas que quer vender. Só que existem técnicas de extração de dados e técnicas de vendas que não são sustentáveis a médio e longo prazo. Você consegue fazer uma venda com um vendedor chato. Você consegue ter lucro, faturamento, uma vez. Depois nunca mais. É o que eu costumo dar de exemplo sobre os disparos de WhatsApp. As transmissões insistentes de marcas enviando panfleto no WhatsApp. Você consegue vender, dá certo. Consegue? Uma vez. Não é à toa. Tem uma marca lá na minha cidade que ninguém aguenta mais, porque eles vão mudando de número, eles vão sendo bloqueados, mudando de número e disparando spam para as pessoas. Mas gera um efeito... Devia todo mundo ir lá no lugar e... Era para ser isso, né? Eu tenho certeza que funciona. Sim. Que em algum nível ele atinge alguém que está precisando daquele produto. Mas o efeito disso no longo prazo, no médio e longo prazo, na reputação da marca, no relacionamento e na conexão, é desastroso. Por quê? Aqui, eu tenho o maior vendedor do Brasil, que é o WhatsApp. E aí eu abuso da privacidade do cliente, eu abuso da atenção, eu abuso do respeito dele. O que ele faz? Ele me bloqueia. Então, o que acontece? Eu perco um canal de conexão. E é o principal canal. Que é o principal. Ao contrário, se eu entender o comportamento do cliente, a jornada de compra dele e proporcionar a ele informações ou contatos específicos quando ele precisa, ele vai ser grato a mim. Eu vou dar alguns exemplos aqui básicos, gente. O lembrete da limpeza no dentista, que eu tenho clínica odontológica que eu atendo, e que a gente sempre esquece, ou a gente lembra do dentista quando o dente dói. Então, quando o dentista me envia, olha, eu estou passando aqui só para lembrar e vou te dar ainda um presente. Venha, faça a sua limpeza e eu vou te dar um presente. Ou não precisa adicionar presente nenhum, presta serviço. Doce de presente. Tem uma balinha bem açucarada aqui para você. Mas eu tenho um mecânico que manda para mim. Tá na hora de fazer revisão. Eu atendo um autocenter em que a gente tem isso. uma régua de contato com o cliente, que a gente respeita isso. Então, eu tenho clientes inativos por um determinado tempo, que eu vou tentar ativá-los com algumas ações. Eu tenho lembrete de serviço, eu tenho aniversário com um presentinho também todo especial para ele, e eu tenho também programas de fidelidade, de relacionamento e também de pós-venda. Se ele preenche uma pesquisa, se ele faz uma avaliação, a gente tem algumas interações nesses lugares. E o resultado está sendo super positivo. A gente consegue um retorno do investimento até 10 vezes maior do que em qualquer outra mídia. Sem dúvida. Fora que você diminui o CAC, né?
que é aquela régua da jornada do cliente, que eu levo o cliente a comprar. Comprou, eu tenho que adicionar mais um ponto, que é a retenção e fidelização. Onde eu faço isso? Eu faço no WhatsApp, eu faço todas as vezes que ele vai lá, eu faço criando oportunidade de contato com esse cliente. Então, eu diminuo o CAC, o custo de aquisição do cliente. Isso para quem presta serviço anual, como mecânico, dentista e tudo, é excepcional. E você aumenta o LTV, Lifetime Exatamente, Value. exatamente. Porque uma pessoa conquistada vai fazer você vender mais para aquela pessoa, vai ter um aumento do ticket médio. Isso aí. Enfim. Você pode adicionar outros serviços, como, por exemplo, o dentista. Ele pode ter vendido um tratamento profilático, mas ele pode ter um Botox Day, ele pode ter o dia da harmonização, e aí ele aumenta o ticket, enfim. Você tem que escolher, Ciane, se você vai ser o Popó ou vai ser o Bambam, entendeu? O Bambam é o chato, o cara chato do marketing, que aparece muito, que nem esse da sua cidade, aparece, depois some. Isso. Porque ninguém mais aguenta essa pessoa, né? Satura. E ele fala que é o rei do marketing, o Bambam. Eu já mandei uma mensagem para ele vir aqui. E ele vem. Você tá ligado que ele vai em todo lugar, né? Eu acho que ele deveria. Então, ele vem. E tem o Popó. O Popó é o cara que construiu uma base de fãs, é o cara que construiu uma carreira aos pouquinhos e que mantém os resultados, né? É isso. Eu acho que a perspectiva de trazer a humanização para a conversa inteira, trazer o número para conversar, é isso. É entender reação, igual rede social. Eu falo com a minha equipe, gente, postou uma coisa, não deu um resultado, tudo bem, tem um algoritmo, tem uma série de conjunções planetárias que podem acontecer. Mas, se for bom, vai engajar. Se o negócio for bacana, as pessoas vão gostar, vão curtir. Eu não tenho que falar para todo mundo, eu tenho que falar, claro, para quem eu quero falar. Mas quem eu quero falar tem que estar aqui, tem que estar vendo, tem que estar gostando. E eu quero falar especificamente de WhatsApp, porque eu acho que dá um podcast inteiro. Então, vou encerrar esse aqui. A gente vai continuar para o próximo episódio, que vocês vão ver depois. Mas agradecer por enquanto. Ciane, para quem não for ver o outro episódio, eu indico que, de verdade, que você siga Ciane, veja os conteúdos dela, que agregam muito, que trazem uma abordagem, uma perspectiva diferente, né, do que a gente está acostumado. Acho que a gente tem que ver várias visões, várias perspectivas da nossa área para a gente crescer como profissional, né? Obrigado, Ciane. Deixa aí seu Instagram. Gente, espero vocês no @cianelopes.si. Serão muito bem-vindos. No meu WhatsApp também, tá? Porque tem dica todo dia no meu status do WhatsApp. Então, você salva o meu número e acompanha por lá. Qual que é o seu número? Pode passar? Pode. Qual que É o 32, DDD 32 991591238. E aí, no status, você posta as dicas. Posso dica todo dia. A gente precisa falar sobre status. Vamos. No próximo podcast, porque ninguém fala sobre isso. E ele é riquíssimo. É postar e dar resultado na hora. Exatamente. Valeu, pessoal. Até a próxima.